Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Vitória Martini e hoje eu irei apresentar o trabalho final da disciplina de Contabilidade Ambiental do primeiro semestre do curso de Ciências Contábeis da UFGD. Essa disciplina é administrada pela professora e também coordenadora do curso, Elise. O trabalho tem como objetivo a análise de relatórios de sustentabilidade de 3 empresas, uma delas sendo a Marfrig Global Foods, que é do setor alimentício, e as outras duas do setor de serviços, de prestação de serviços, que é a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, Casan, e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Todos os relatórios analisados no vídeo são de 2022. Eu irei deixar o link para os relatórios na descrição do vídeo e eles também podem ser encontrados no site da empresa em relação com os investidores. Eu vou iniciar falando um pouco sobre os dados que foram analisados, o que são esses dados e por que eles são importantes, e depois vou seguir mostrando a análise desses dados de cada empresa. O formulário de referências, ou FRE como é conhecido, é um documento obrigatório às empresas de capital aberto e tem como intuito fornecer aos acionistas e partes interessadas um panorama geral da empresa, segundo normas padrões. Este formulário está disponível na B3 e durante a aula analisamos o item 1.9 do formulário, que diz respeito às informações ambientais, sociais e de governança, ASG. O ASG propõe melhor gestão administrativa da empresa por meio de ações que cuidem do relacionamento com investidores, fornecedores, distribuidores, clientes e também comunidades próximas. Ele também zela pela preservação ambiental. O GRI, traduzido do inglês Iniciativa Global de Reporte, é uma organização internacional independente que desde 1997 se tornou referência mundial na elaboração de relatórios de sustentabilidade. Esses relatórios reportam boas condutas, padrões de sustentabilidade, valores da organização e modelo de governança. O relatório GRI impacta diretamente na forma como a empresa se apresenta e se comunica com a sociedade. Impacta diretamente como ela é vista. O SASB, traduzido do inglês Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade, é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2011 que desenvolve e mantém padrões específicos de setor que orientam as empresas na divulgação de informações de sustentabilidade materialmente financeiras para os investidores e outros stakeholders. A matriz de materialidade é uma ferramenta que ajuda as organizações a identificar os temas mais relevantes para o seu desempenho, estratégia e relacionamento com stakeholders, fornecendo uma visão holística dos desafios e oportunidades que as organizações enfrentam nessas áreas. O TCFD, ou Força Tarefa para a Divulgação Financeira Relacionada à Natureza, é uma organização global criada para desenvolver um conjunto de divulgações recomendadas relacionadas ao clima que empresas e instituições financeiras podem utilizar para melhor informar os investidores, acionistas e público sobre seus riscos financeiros relacionados a eventos climáticos. O relatório de asseguração é um relatório que deve ser feito assegurando que o relatório de sustentabilidade da empresa realmente tem as informações conferidas e realmente corretas. Este relatório surgiu devido à necessidade de emissão de opinião de um profissional que fornecesse garantia que as informações contidas no relatório são realmente conferidas. O inventário de carbono, ou também conhecido como inventário de gases de efeito estufa, é um tipo de relatório em que são registradas as principais informações referentes às emissões de poluentes dentro de uma empresa, em um determinado local ou em uma. O CDP, traduzido do inglês Projeto de Divulgação de Carbono, é uma iniciativa filantrópica que criou um sistema de coleta e análise de informações de diversas empresas para as questões ambientais. O CDP possui programas individuais que atuam no tema água, mudanças climáticas, florestas e cadeia de. Os capitais têm como objetivo manter o equilíbrio entre eles para que exista sustentabilidade dentro de uma organização.
São 5 tipos de capital. O capital financeiro, que é o que a empresa tem disponível para aplicação na organização, é o investimento que a empresa faz para o giro da atividade que a empresa. O capital manufaturado, que é os bens que a empresa utiliza para locomoção, são os bens que a empresa utiliza para exercer a atividade dela, são os equipamentos que essa empresa tem para dar continuidade à atividade. O capital intelectual, que são os bens intangíveis dessa empresa, são as patentes, direitos autorais, softwares, marcas, tudo de intangível que gera e agrega valor à empresa. Capital humano, que normalmente se refere aos funcionários da empresa, são as competências, as habilidades, as experiências das pessoas que trabalham para a empresa, a lealdade, o alinhamento que essas pessoas têm com a empresa, o desenvolvimento que essas pessoas têm com a empresa, esses funcionários, o que eles têm a oferecer. A capital social ou de relacionamento é a relação de confiança que essa empresa vai manter com seus fornecedores e partes interessadas, é a reputação e marca da organização e os padrões que ela exerce. O capital natural são os recursos renováveis e não renováveis que a empresa precisa para o desenvolvimento da sua atividade e as ações que ela utiliza para manter o equilíbrio desses bens, desses recursos com as suas atividades. Dos relatórios de cada empresa, vamos começar pela Marfrig. O relatório da Marfrig é do ano de 2022 e analisando o relatório de sustentabilidade, analisando o formulário de referências do mesmo ano, o que a gente pode tirar sobre o formulário de referências da Marfrig sobre a transparência da empresa em relação ao item 1.9 do formulário, que diz respeito às informações ambientais, sociais e de governança, é que a Marfrig aborda uma análise de riscos relacionados às operações da empresa, englobando fatores como a volatilidade dos commodities, especialmente da carne bovina, suína e de aves, que podem afetar a rentabilidade da empresa. Também se resulta riscos associados à regulamentação de governança, com as mudanças nas políticas ambientais e de segurança alimentar. Além disso, tem riscos adicionais, como as interrupções na cadeia de suprimentos, incluindo questões de saúde animal. A empresa reconhece a importância de minimizar esses riscos por meio de práticas sustentáveis. A Marfrig tem uma ótima relação de transparência com seus investidores e fornecedores, clientes e partes interessadas. Muitos poucos os dados que ela não transparece publicamente. A Marfrig segue os relatórios de GRI, as normas GRI, segue o relato integrado IRS. Também tem uma ótima matriz de materialidade, onde alguns dos itens referentes à matriz são a pecuária sustentável, mudanças climáticas, bem-estar animal, segurança alimentícia, entre outros. Alguns vocês vão poder visualizar na imagem de matriz de materialidade da empresa, que vai estar aparecendo aqui do lado. A empresa faz o inventário de carbono e segue as normas do CDP. A empresa emite inventário de carbono, inclusive o registro é público e as emissões, os relatórios emitidos de carbono é feito desde 2010. A empresa também segue as normas do CDP, mas infelizmente não segue as normas do TCFD e infelizmente não faz a seguração do relatório de sustentabilidade. Agora analisando a Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, sobre o formulário de referência, a Copasa, o item 1.9 sobre as informações ambientais, sociais e de governança, a Copasa apresenta os riscos associados à empresa, que inclui dependência de fatores climáticos,
para o fornecimento de água que impacta a qualidade do recurso hídrico, e é destacado também os riscos de governança, como mudança nas políticas de tarifação e regulação ambiental. Destaca também a necessidade de investimento contínuo em infraestrutura para atender demandas crescentes do serviço de saneamento, e o principal risco ambiental é a contaminação de corpos de água devido às operações da empresa, como descargas inadequadas de esgoto e resíduos, o que poderia resultar em danos à saúde pública e ao meio ambiente. A empresa também enfatiza a importância de medidas preventivas e de uma gestão responsável para garantir que esses riscos não ocorram. A empresa Copasa também segue as normas GRI e as normas SASB. Sobre a matriz de materialidade, também pode ser visualizado a matriz de materialidade e alguns dos itens importantes que eu acredito que vale a pena destacar é a governança corporativa, saúde e segurança ocupacional, gestão de água e segurança hídrica e proteção ao meio ambiente. São alguns dos itens de materialidade. A empresa também tem inventário de carbono público e emite dados desde 2016. Ela, inclusive, também segue as normas CDP. Agora, sobre a Casan, Companhia Catarinense de Água e Saneamento. O formulário de referências, resumidamente, ele é bem, como que eu poderia dizer, escasso de informações. Na verdade, a Casan é uma empresa que não é tão transparente com o público, publicamente, com os clientes, com partes interessadas e com seus investidores. Enfim, resumidamente, o que ela relata no formulário de referências, no item 1.9, em relação ao ASG, que são as informações ambientais, sociais e de governança, destacando os riscos referentes às condições climáticas, que afetam o abastecimento de água, e também a necessidade de investimento em infraestruturas que atendam à demanda. Também relata riscos de governança, como as mudanças nas políticas de tarifação e de regulamentações ambientais, que afetam o A Casan segue as normas de RI e a matriz de materialidade da empresa só tem 6 itens, infelizmente. Como eu disse, não é uma empresa que é tão transparente, que é tão voltada para a sustentabilidade. Alguns dos itens também vai estar aqui para vocês darem uma olhada, mas alguns dos itens que eu achei mais interessante para falar é a eficiência operacional, a eficiência na qualidade de água, também tem a eficiência na perda de água. A Casan emite inventário de carbono, mas infelizmente eu só consegui achar público o de 2022 e o de 2000. Como eu disse anteriormente, a empresa Casan é uma empresa bem, como eu poderia dizer, reservada. Ela não segue as normas SASB, não tem relato integrado, não segue as normas do TCFD, não faz a asseguração do relato de sustentabilidade e não segue as normas. Considerações finais. Analisando essas 3 empresas, 2 sendo do setor de serviços, principalmente de saneamento básico, e uma sendo do ramo alimentício e sendo uma empresa mais global, eu cheguei à conclusão de que a empresa Marfrig, por ser uma empresa mais global, tem uma maior responsabilidade e uma maior, como eu posso dizer, pressão para emitir mais informações e seguir mais normas, e as outras 2 empresas não tanto, mas a Copasa se dá muito bem nisso, porque ela é bastante transparente. Já a Casan, eu sinto que falta muita coisa ainda, falta muita informação, eles deveriam ser mais transparentes com o público, principalmente por ser uma empresa que, de certa forma,
polui o meio ambiente, afeta o meio ambiente, afeta a vida das pessoas, deveriam ser mais transparentes. As 3 empresas, analisando, podemos perceber que a Marfrig, a matriz de materialidade dela é em relação aos serviços que ela, ao setor dela. E as outras duas são mais parecidas, tanto o formulário de referência como a matriz de materialidade, pois são empresas do mesmo ramo que exercem o mesmo serviço. Então, elas seguem, elas procuram os temas de materialidade do mesmo setor, que é o das duas, então elas são bem parecidas em certos aspectos. Não já igual a Marfrig, que é de outro setor, então muda bastante de um setor para o outro, mas podemos perceber que tem empresas que, mesmo sendo no mesmo setor que outra, emitem mais informações e são mais transparentes com os investidores e com os clientes e partes interessadas, e já